Grande dia! O novo Papa escolhido, Papa Leão XIV, ele é estadunidense, peruano e extremamente antitrumpista. O fato do conclave ser um dos mais rápidos da história, durou apenas 2 dias, indica que o Papa Francisco deixou bem encaminhada já, antes de falecer, a sua sucessão. A extrema-direita já tá chorando. O Papa Francisco, genial ele já tinha deixado tudo certinho para não ter fascista no lugar dele, não. Grande dia! Lembrando que apesar de ser estadunidense, o Papa Leão, ele teve toda a sua atuação na Igreja Católica do Peru, por isso ele se naturalizou peruano, tá? Então, tá correto falar que ele é peruano em vez de estadunidense também, assim como tá correto quem fala que ele é estadunidense. O que não pode é falar que é americano, a América é um continente, tá? Abre aspas. Este é o novo Papa. Seu nome é Robert Prevost. Ele é o primeiro Papa americano. Ele é anti-Trump, ele é anti-MAGA, a favor de fronteiras abertas e um total marxista como o Papa Francisco. Os católicos não têm nada de bom para encontrar nele. Apenas mais um marxista no Vaticano. Sobe a música! Sobe a música! Se você entrar, essa aqui é uma jornalista americana, Laura Loomer, que é tipo os jornalistas que a gente tem aqui da Gazeta do Povo, do Revista Oeste, sabe esse pessoal que a gente tem aqui no Brasil? Então, eles têm lá também. Na verdade, os daqui são cópias dos de lá. Muito provavelmente os daqui vão começar a falar isso que ela tá falando lá. Talvez não, porque eles fiquem com medo dos religiosos daqui. Mas o fato é, temos mais um comunista no Vaticano, é isso? Pelo que vem da mídia americana, é isso. Temos o novo Papa e pro terror da extrema-direita, ele não é ultraconservador. Robert Prevost é progressista, foi amigo de Papa Francisco, inclusive os ideais dos dois são bem parecidos, e pro terror da extrema-direita, ele vai dar continuidade para o trabalho do Papa Francisco. Ele é americano, porém é naturalizado peruano, trabalha há mais de 20 anos no Peru como missionário, não domina a língua inglesa, fala o espanhol, o português fluentemente e conhece toda a América Latina. Mas tem a melhor notícia, mesmo ele sendo americano, ele é contra Donald Trump. Várias postagens, entrevistas, ele falou que não concorda com o jeito que o Donald Trump governa, inclusive sobre os imigrantes, que ele é totalmente contrário o que o Donald Trump faz com as pessoas que são imigrantes, que todo mundo sabe. Acho que estaremos em boas mãos sim, temos um sucessor à altura, um sucessor que vai dar continuidade ao trabalho do Papa Francisco. Superar Papa Francisco vai ser muito difícil, mas eu acho que a gente consegue levar o trabalho do Papa Francisco bem adiante com o Papa Leão XIV. Inclusive ele é brasileiro de coração, viu? Tava até com viagem marcada esse mês com o Brasil, no Santuário de Aparecida, mas por causa desse pequeno imprevisto, que ele virou simplesmente o Papa, ele não pôde comparecer. Achei o discurso dele como Papa perfeito, ele falou em espanhol, mesmo sendo americano, e falou que a igreja é de todos, e que ele vai ser um Papa para todos, e que vai dar continuidade ao trabalho do Papa Francisco. Achei que foi singelo e de forma maravilhosa de se pronunciar como um Papa. Veremos como vai ser, mas acredito que vai dar muito bom, viu? E direita, só aceita, teremos um Papa para todos, que essa é a função de um Papa, né? Para todos. Habemus Papa. O nome dele é Robert Prevost, ele vai se chamar Papa Leão XIV. Ele é o sucessor do Papa Francisco, muito amigo do Papa Francisco, teve grande apoio dos cardeais latino-americanos, porque ele foi bispo no Peru e é de uma linha que vai dar continuidade a tudo que Francisco fez. Então, que o Espírito Santo o ilumine e o mundo possa ter um exemplo de um Papa que continue a missão do Papa Francisco
de chacoalhar o mundo e semear os melhores valores para mudar as pessoas, para as pessoas mudarem o mundo. Viva o Papa Leão XIV! É óbvio que já começaram a politizar a escolha do novo Papa o americano Robert Prevost, que escolheu o nome de Leão XIV para o seu pontificado. O novo Papa quis esse nome como sucessão ao Papa Leão XIII, que com a encíclica Rerum Novarum criou uma doutrina social para a Igreja, muito mais atenta aos pobres e às desigualdades. Leão XIV também é agostiniano, seguidor de Santo Agostinho e, portanto, adepto a uma proposta de vida centrada na vida em comunidade, na ciência e na dedicação ao próximo. Algo, aliás, que praticou por 20 anos no Peru, onde viveu, e pôde conhecer muito bem os dilemas do mundo subdesenvolvido e do capitalismo. Além disso, foi eleito cardeal pelo Papa Francisco e é de se esperar que siga justamente os ideais progressistas que a Igreja acolheu nos últimos anos. Nada que fuja do Evangelho de Cristo, mas não vai demorar muito para que um novo Papa seja questionado e enquadrado como progressista e, portanto, muito mais ligado aos pobres que aos ricos, muito mais atento ao acolhimento do que à segregação. Quer saber? Que assim seja o seu pontificado. O novo Papa foi escolhido e ele é americano, mas calma, ele vai ser odiado sim pela extrema-direita e também pelos evangélicos. E o motivo é que ele tem a mesma linha de raciocínio, o mesmo pensamento que o Papa Francisco, que são, claro, que o pobre está acima de tudo e mais perto de Deus, que temos que ajudar os necessitados. Ele era um jesuíta, ou seja, ele ia, para os países mais pobres, trabalhar de graça, ajudar ao povo, e ele sempre pregou que a minoria, que é o gay, a lésbica, as pessoas negras, deveriam ser respeitadas. Esse é o motivo que ele vai continuar sendo odiado pela extrema-direita, assim como o Papa Francisco foi. Já pelos evangélicos, ele vai ser odiado porque os evangélicos, principalmente do Brasil, que é sempre do Brasil, estavam dizendo aí que ele seria a besta, que ele seria o anticristo, porque uma pessoa teve essa profecia no meio gospel aí. E ele iria pegar o nome Francisco II, que seria o nome da besta, do anticristo. Só que não. Ele se autotitulou Leão XIV, quebrando essa tradição aí. Então, assim, tá todo mundo odiando ele, não mudou nada, só mudou o Papa, mas o ódio por ele continua, porque ele é um Papa que ainda abraça a pobreza e que ainda preza o Evangelho de Cristo, que é ir de pegar o Evangelho a toda criatura e amar os pobres e ajudar as viúvas. Coisas que não se pode mais ser, Porque se for isso hoje, é comunista. Vida longa ao novo Papa. E não tem jeito não, gente. Vão ser mais décadas e décadas de chororô dos radicais e extremistas políticos. Aqui no Brasil vai ser chororô dos radicais e extremistas bolso-afetivos. Não tem jeito, Eu sempre falei, não importa quem seja o Papa, ele não precisa ser de direita ou de esquerda, ele tem que seguir a Bíblia, Então o novo Papa, ele é extremamente moderado. O cara não pode ser radical nem para um lado nem para o outro, ele tem que seguir o que está na Bíblia. Se ele seguir o que está na Bíblia, o que fazia Jesus quando aqui em terra esteve, nós fomos lá e crucificamos o pobre coitado, porque ele queria andar com pobres, que defendia os pobres, não queria que fizesse comércio na casa de Deus. Tem muitas agremiações religiosas aí, muito falso moralista, falso profeta, querendo dinheirinho, A parte do salário, muitas vezes o cara é assalariado, já ele quer uma parte do salário, Esse pessoal aí reza um terço e quer um terço do salário do cara. Não é muito diferente dos políticos, Que adoram rezar um terço de tudo quanto é obra nas cidades Brasil afora aí, a nível estadual, federal e municipal, eles roubam para eles. A imensa maioria dos políticos brasileiros fazem isso. Por quê? As campanhas são financiadas com valores altíssimos e depois só com propina para sustentar a ladruagem, a bandidagem que ocorre dentro dos governos municipais, estaduais e federal. Assim, desde que o mundo é mundo, não vai ser o Lula que vai mudar isso, não é o Bolsonaro, não é o Dr. Roger, é o sistema, é o modelo político brasileiro. Mas enfim, quero falar do novo Papa. Satisfação de saber que nós temos um cara extremamente moderado como o novo Papa. Um cara que, inclusive, na última postagem dele no X, naquela rede social X, foi justamente criticando o governo Trump e defendendo os imigrantes, que estavam sendo escorraçados dos Estados Unidos. Então esse novo Papa, além de criticar o governo Trump, ele questionou diversas vezes o vice-presidente dos Estados Unidos,
questionou a questão de legitimidade deles, do que eles estavam propondo e fazendo. O novo Papa, além de defender os preceitos bíblicos, aquilo que Jesus, quando em terra aqui, quando entre a gente, esteve e fez, né, propagando a palavra de Deus aqui na terra, né, em carne e osso, junto com a gente, né, ele defendia muito as questões sociais do Papa anterior, do antecessor dele, do Papa Francisco. Então, seja bem-vindo, novo Papa, e conte com todos nós. Valeu! Habemos Papa, e o Papa é americano. O Papa é o cardeal Robert Francis Prevost, que adotou o nome de Papa Leão XIV. É ele quem vai suceder o nosso querido Francisco. O Papa foi conhecido nessa tarde de 8 de maio de 2025. Ele tem 69 anos de idade. É reconhecido por sua forte atuação pastoral na América Latina e sua fidelidade à linha reformista e social do pontificador anterior. Então, assim, nós temos uma esperança aí de um Papa progressista. Quem sabe, né? O Papa Francisco nomeou o cardeal em 2023. E hoje, então, nós já temos o nosso Papa Leão XIV. Que Deus abençoe. Habemos Papam. Já tem Papa novo no pedaço e esse foi Papum. A fumaça branca saiu da Capela Sistina e o mundo conheceu o Papa Leão XIV, o primeiro Papa norte-americano da história. O nome dele é Robert Francis, ele é de Chicago, ele tem 69 anos e é da Ordem dos Agostinianos. E ele passou boa parte da vida dele missionando no Peru, onde trabalhou com comunidades pobres, indígenas, e por isso ele é considerado um pastor de duas pátrias. Depois ele virou uma peça-chave no time do Papa Francisco, o que já dá uma pista do que esperar. Mas será que ele vai seguir os mesmos passos do Papa Francisco? Muita gente espera que sim. O Papa Francisco abriu portas, falou dos refugiados, das mulheres, das pessoas LGBT, do meio ambiente, dos pobres. Bateu de frente com o conservadorismo da igreja em muitos momentos. E o Papa Leão XIV diz que quer continuar com esse espírito de uma igreja mais humilde, mais acolhedora. A expectativa é grande, mas esse Papa tem algumas posturas mais tradicionais em alguns pontos, principalmente relacionado à ordenação de mulheres e assuntos ligados à sexualidade. Mas o mundo está de olho. Jovens, mulheres, os povos marginalizados, os refugiados, o meio ambiente. Todo mundo quer saber se a igreja vai continuar se abrindo ou vai se fechar de novo. E o Papa Leão XIV tem essa chance de continuar o que o Papa Francisco começou, mantendo uma igreja com mais cheiro de povo e não de palácio. Tô passada e repassada com o plot twist, com a reviravolta do conclave. Mas eu não tô falando desse livro aqui. Tô falando do Papa que foi eleito hoje, o Papa Leão XIV. Ontem eu fiz um vídeo aqui falando de umas saias justas, de bastidores, de coisas que aconteceram no pré-conclave. Uma delas foi que um ex-cardeal, o Cipriani, que era cardeal do Peru, havia sido proibido pelo Papa Francisco de usar as suas vestes de cardeal e ele apareceu no funeral do Papa Francisco vestido de cardeal. Ele que foi afastado da igreja por abuso sexual. E agora, o Papa Leão XIV, que é o cardeal norte-americano Prevost, que atuava há 20 anos no Peru, inclusive levando até o Vaticano várias denúncias de abuso sexual de padres, etc., do clero, enfim, peruano, para o Papa Francisco. Que reviravolta! O que vocês acharam do novo Papa? Deixe nos comentários. Pastor Silas Malafaia essa semana ficou muito irado, revoltado nas redes sociais. E o motivo é porque um grupo de jornalistas investigativos jogou nas redes sociais aí, né? Quanto que o pastor ganha por mês? Ele ganha mais ou menos 1.320.000, por aí. E 90% desse valor vem diretamente de suas igrejas, da igreja que ele está à frente aí, né? Em todo o Brasil. E ele ficou muito chateado, porque também esses repórteres tiveram acesso a documentos que dizem o seguinte, onde o pastor fala, olha, não importa o que vocês tenham que fazer,
todo mês esse valor tem que estar na minha conta, porque esse é o valor da minha vida. Eu tenho que viver, tenho que pagar minhas contas, e é este valor, 1 milhão e tanto, e eu não abro mão, dê seu jeito. Isso é o pastor Malafaia que estava falando para os seus pastores das igrejas darem o jeito que ele precisava desse valor para sobreviver todo mês. Malafaia ficou muito chateado, foi para as redes sociais dizer que estão fazendo isso com ele só porque ele está defendendo o Bolsonaro e apoiando o Bolsonaro. Ele ainda disse mais: eu nunca vi vocês expondo vida de padres, de bens que eles têm. Eu nunca vi vocês expondo vidas de políticos da esquerda. Só a gente que vocês querem perseguir. De onde vem meu dinheiro? Ninguém tem nada com isso, disse o pastor. Record é a única emissora que ignorou o anúncio do novo Papa e tá transmitindo uma reportagem de trânsito. Por que, Record? Por que sempre vocês, cara? Ah, Nilton, mas a Record não é obrigada a transmitir. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Eu sei muito bem. Eu conheço Macedo. Record, íntimo. Aí a gente vem e fala que é uma TV que tem um lado, sim, que, né? Aí vocês falam que não. Aí vocês falam que não. SBT, Globo e Band interrompem sua programação para dar a notícia em primeira mão. Pra mim, na verdade, não faz diferença nenhuma, porque eu não assisto. Eu não assisto, não. Para não dizer que eu não assistia a Record, eu assistia no Fala Que Eu Te Escuto, que eu ficava orando pra alguém aparecer e zoar com eles. Porque sempre tinha uma ligação que era pra xingar eles, chamando a Record de lixo. Ou algo. Não vou mentir, já tentei ligar várias vezes pra passar trote, mas não consegui. Que porra de Fala Que Eu Te Escuto é esse? E o novo Papa, gente, Leão XIV, eu não sei algarismo romano. É influente em português, espanhol, francês e Ih, Anitta. É Anitta. E lê em latim e alemão. Querido, vão dizer que tu é o anticristo, hein, que fala em todas as línguas, hein. Foi o responsável por indicar bispos ao redor do mundo durante o papado de Francisco. É o primeiro agostiano e o primeiro norte-americano a assumir o cargo. Eu tava parando aqui agostiano, que eu falei, será que ele é de agosto ou ele é o apelido dele é Agostinho? Pensa de forma oposta a Donald Trump, fala castelhano melhor que inglês e tem profundo conhecimento da América. Querido, é o anticristo. Só o fato de não curtir o que Trump, né, já amei. Eu tava lendo aqui que ele segue muito a linha de raciocínio do Papa Francisco em praticamente todos os temas. Botou uma sexualidade no meio, aí o negócio fica diferente. Eu não sei nem porque você tá incomodado. Você é católico? Você é? Ah, garoto, você não é católico? Tá incomodado por quê? Se o cara aprova ou não? Dá um tempo. Enfim, gente, no contexto geral, acho que saímos bem. Saímos bem porque tu não é católico, infeliz. Nós somos o último país do mundo a abolir a escravidão. As mulheres foram votar tardiamente. Nós tivemos leis que foram sendo derrubadas sobre mulheres que ainda ontem vigorava sobre a mulher tratada como um objeto, como uma posse, um pertence de alguém. E aí nós, enquanto sociedade, olhamos para a diversidade, olhamos para o debate de inclusão, olhamos para o debate de equidade, porque quando nós falamos sobre a inclusão, nós estamos falando sobre equidade. Nós estamos falando sobre termos a proporcionalidade nos espaços.